18 anos não são 18 dias. Na verdade, é uma história de maturidade. A igreja começou há 18 anos, não como estamos vivendo hoje ou aquilo que estamos vivendo hoje. Viemos para Balneário Camboriú com uma direção de Deus, porque esse era o sonho que Deus tinha colocado no meu coração e um chamado também. Nós chegamos em Balneário Camboriú em 2004 com duas crianças pequenas, uma de 4 e uma de 2 anos. E nós éramos uma família iniciando algo sem saber muito bem o que viria pela frente. Chegamos aqui, começamos a nossa igreja, não é nem o nosso trabalho, começamos a nossa igreja, porque nós já tínhamos a igreja dentro do coração, em um salão de festa. E nesse salão nós ficamos ali praticamente um mês e Deus começou a fazer coisas sobrenaturais. Eu me recordo que nesse início eu saía para a praia, eu evangelizava, dava panfleto para todo mundo com aquela alegria que eu estava começando algo. E só que o salão de festa começou a ficar pequeno para a gente e começamos a incomodar, porque nós cantávamos, como sempre, nossa igreja sempre foi muito adoradora. Então, o último andar do prédio escutava o louvor, e aí falaram para nós, não tem mais como vocês fazerem essa reunião de vocês aqui. E aí nós partimos lá para o Hotel Gerânio. E o Hotel Gerânio foi uma experiência muito legal, porque lá a gente tinha que levar caixa toda semana nas costas, montar som, fazer o culto, mas era uma alegria tão grande. No final do culto, a gente ia para a pizzaria, comer pizza, era tudo muito maravilhoso. Por quê? Porque nós sabíamos que nós estávamos fazendo algo para o Senhor, sabíamos que aquela obra era uma obra que o Senhor tinha colocado em nossos corações, mas era uma obra para ganhar almas para Jesus. Pouco tempo, no prazo de 2 meses, nós estávamos com aquele negócio lotado, aqueles cultos bombando, uma alegria tão grande. E aí, depois do Hotel Gerânio, que aí nós já fomos lá para o Hotel Rigger, né? Ali a igreja tomou forma, então muitos ministérios nem existiam ainda, mas a gente sabia que a gente precisava de alguém na portaria do hotel para receber as pessoas. Então Boas-Vidas foi assim, a gente lá na portaria do hotel recebendo as pessoas. Ministério infantil começou a acontecer e todos os ministérios de uma forma muito informal. E foi um tempo maravilhoso ali, mas a gente sabia que a gente precisava estabelecer a igreja e a gente saiu atrás disso, então, de um local para que a igreja nascesse na cidade. Aí Deus preparou um lugar na Avenida do Estado. Em novembro de 2005 nós fomos para a nossa igreja. Aí ali as coisas começaram a acontecer. Eu fabricava prancha até esse momento e eu tive que tomar uma decisão de parar de fazer prancha para mim poder pregar o evangelho. Essa foi uma das decisões mais importantes da minha vida depois de aceitar Jesus, porque ali se iniciava verdadeiramente um tempo de dependência de Deus. E então, logo no primeiro ano, na virada do primeiro ano, em janeiro de 2006, a gente foi surpreendido com uma gravidez. Ficamos grávidos do Samuel e no início da igreja. Então, a gente sempre acreditou e viveu essa intensidade de igreja e família, crescendo juntos, vivendo. A gente sempre acreditou muito nisso. O Natanael, né, já tinha tomado a decisão de estar 100% na obra e eu também. Então, em outubro de 2006, nasceu o Samuel. Foi um ano de muitos acontecimentos na igreja. Foi o primeiro ano novo da igreja, o primeiro seminário de libertação da igreja. Nós passamos por uma grande prova. O Natanael infartou depois de um mês, 35 dias de nascido, nosso filho. E o ano terminou muito bem, porque ele estava recuperado a partir desse ano novo, de 2006 para 2007. Nós festejamos esse ano novo como igreja, porque a igreja sempre teve esse lado família com a gente. A nossa família em Balneário Camboriú, naquele ano principalmente, era a igreja, e assim foi por muitos anos. E nossa celebração de ano novo, a partir de então, sempre foi muito significativa nessa casa. Algo que eu acho tremendo na igreja que a gente cuida até hoje, que a gente vem trazendo aquela visão original de como a gente chegou até hoje, né? A família com a igreja com a família. Então, nós temos uma história assim de muitas
de muitas guerras, de muitas lutas. Não existe nenhuma vitória sem batalha, não existe nenhuma vitória sem guerras. E as guerras nos ensinaram, nos prepararam para que nós pudéssemos estar vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Esse espaço aqui era uma casa de show. E Deus falou para mim que aqui seria a igreja. Foi assim uma luta para alugar, foi uma guerra, muito jejum, muita oração, mas hoje nós temos um dos melhores espaços da cidade de Balneário Camboriú, um estacionamento amplo, um espaço de culto maravilhoso. Então Deus fez grandes coisas nesse tempo nas nossas vidas. Então a igreja cresceu muito, graças a Deus, e eu sei que Deus tem muito mais a fazer ainda. A nossa igreja hoje é uma igreja que trabalha em todas as esferas da sociedade. Quando nós chegamos aqui nesse espaço novo, foi um tempo novo, mas um tempo de estender as estacas para fora da igreja também. Nossa visão é visão de cidade, é visão de estado, é visão de país. Então a gente iniciou influenciando a cidade dessa forma, e hoje nós temos uma outra forma de influenciar a cidade, trabalhando com obras sociais fortes na cidade e até fora dela. Uma delas é a Casa das Anas, de mulheres vítimas de violência e seus filhos. E essas mulheres, muitas delas, a maioria delas, conheceu Jesus através da casa. Eu sempre tive o sonho de ajudar pessoas com dependência química que tivesse alguma dificuldade. Eu montei uma casa de recuperação, e esta casa de recuperação tem sido assim algo que tem ajudado muitas pessoas. A igreja de Balneário passou por muitos desafios. Balneário Camboriú é uma cidade desafiadora. E quando nós passamos recentemente pela pandemia, e todos nós fomos pegos de surpresa como pastores, não, na verdade todo o mundo, né? Foi pego de surpresa em ter que se reinventar rapidamente. E eu lembro desse dia que nós sentamos na sala e eu perguntei para ele como poucas vezes aconteceu isso, e a gente sentou e eu perguntei para ele o que vai ser da igreja agora. Vai dar tudo certo. Ele saiu de casa aquele dia e daqui a pouco ele voltou com a ideia que era a solução, uma câmera. Para nós também era tudo muito novo, né? E eu lembro do primeiro culto aqui na igreja, já uma live, né? Eu pregando, mas pregando para as cadeiras. Aquele monte de cadeira e eu pregando para um monte de cadeira, acostumado a pregar para a igreja. Só que Deus foi tão fiel, mas tão fiel, que a igreja, ela cresceu dentro da pandemia. Tivemos de espaço quando voltou os cultos. Então, para nós podermos absorver toda a igreja, fizemos 2 cultos na quarta-feira e fizemos 3 cultos no domingo. E só que acabou a pandemia, esses cultos continuaram. Realmente alargou as estacas da igreja de forma sobrenatural. Você fala, pastor, e aí, tá, agora chegou onde vocês queriam? Não, nós temos muito mais pela frente ainda. Nós temos muito mais projetos pela frente nos nossos corações. Nós queremos construir um departamento infantil aqui atrás da igreja, um ministério infantil com uma estrutura assim sensacional. E no tempo que nós tivermos de dia, que a igreja não usa, nós queremos cuidar de crianças especiais. Nós temos projetos para alargar as estacas da igreja. Então, tem muitas coisas ainda para acontecer que eu acredito que nos próximos 18 anos nós vamos contar a história ainda do que Deus fez novamente e como as coisas aconteceram. Então, hoje eu identifico uma igreja saudável, uma igreja que vem junto com a gente, querendo encarar novos desafios. Isso gera uma expectativa de que Deus vai fazer mais coisas ainda. É o que a gente traz para a forma como a gente pensa, é a forma como a gente viu acontecer na nossa família e traz isso para a igreja hoje. A igreja vem junto. Eu vejo que a gente está num processo de saúde, um processo de sonhos ainda, de muitas coisas a serem realizadas. A gente pensa junto dessa forma, de não estar satisfeito com o que já aconteceu, olhar para trás e ficar feliz, ficar grato a Deus, porque gratidão é uma coisa, satisfação é outra. Então somos gratos a Deus
por tudo que Deus fez até aqui. Isso jamais será esquecido. Mas dentro de nós tem aquele desejo de impactar ainda novas gerações. Nada disso teria acontecido se nós não tivéssemos uma cobertura, se nós não tivéssemos pastores que acreditassem em nós. Porque quando nós começamos, nós não tínhamos a experiência, nós não tínhamos essa condição humana. Então, é muito importante que a gente deixe registrado aqui a nossa gratidão aos nossos pastores, o apóstolo Rina, a pastora Denise, que acreditaram em nós desde o início, estão conosco até hoje acreditando, nos validando para estarmos aqui. Muito obrigada a vocês. Vocês são nossos pais espirituais e nós amamos. Amém. Queria fazer meu agradecimento aqui também ao apóstolo Rina, pastora Denise, também estendendo esse agradecimento ao pastor Digão, pastor Rodrigo Aldeia, pastora Débora de Florianópolis, são nossos pastores regionais que nos dão uma cobertura. Eu agradeço muito a Deus por essas pessoas que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Queremos andar com o nosso coração alinhado com o coração do apóstolo Rina, com o coração do pastor Digão, para que nós possamos viver a legalidade do Senhor nessa cidade. Muito obrigado a vocês, muito obrigado a toda a liderança, porque sem a liderança ao nosso lado, ao meu lado, ao lado da minha esposa, nós não chegaríamos onde nós chegamos. A liderança realmente, elas nos dão o suporte, nos dão a condição para que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Nós temos uma estrutura muito grande de intercessão na igreja que nos cobre em oração. Então, muito obrigado por toda a liderança e também muito obrigado à igreja, né? Porque a igreja vai estar assistindo esse documentário. Quero falar que eu amo vocês. Eu tenho toda a igreja como meus filhos. Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui, que possamos andar juntos. Cresçam, porque vocês também fazem parte dessa história.